Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos para mais um domingo, para mais um culto da Igreja Colheita, Ministério Colheita, igreja abençoada por Deus, igreja aqui no bairro Açude do Mato, na cidade de Relutaba, no estado do Ceará, no país Brasil. E vamos fazer a nossa mensagem de hoje, vamos orar ao Senhor, vamos louvar, vamos para a palavra, amém? Vamos fechar os nossos olhos, se concentrar com Deus. Querido Jesus, Paizinho querido, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Deus, de estar aqui. Senhor Jesus, abençoe e guarda, Pai, as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos livre do mal, do perigo, e que o Senhor nos ensine o caminho correto a andar. Abençoe este momento, ó Deus, este culto, a tua mensagem, os teus louvores, a tua mensagem que vem aqui, Senhor Deus, seja de encontro aos corações de todos os irmãos que precisam, aqueles irmãos que necessitam. Então, Senhor, cuida, zela, Senhor, por nossa vida. Abençoe esse momento, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E hoje, como eu não tenho playback, não trouxe o violão, vou estar louvando, mas a irmã Inacinha vai louvar, né? A mensagem de hoje é: Deus cuida de você. Amém? Deus cuida de você.
primeira carta de Pedro, apóstolo de Jesus. Capítulo 5, versículo 7. Que diz assim: entreguem todas suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ou na linguagem tradicional, que diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? As duas traduções, que é a tradução na linguagem moderna e na tradução na linguagem tradicional, que fala do cuidado, de lançar ao Senhor toda a nossa ansiedade, aflição, porque Deus tem cuidado de nós e sempre está cuidando. Amém? E a mensagem de hoje é mais sobre o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Então, vivemos em um tempo de muitas pressões, medos, preocupações, mas a palavra de Deus nos lembra que não estamos sozinhos. Existe algo ou alguém poderoso o suficiente para estar conosco em momentos difíceis? Esse homem é Jesus. Então, Deus, Ele cuida de nós, Ele zela por nossas vidas, e Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas lágrimas, e também o que tem lá no nosso coração, que é os desejos. Seja o seu desejo lá verdadeiro, sincero, ou seja o seu desejo que não é agradável ao Senhor. Então o Senhor conhece e sonda tanto os pensamentos, as suas angústias, as lágrimas, aquilo que você se preocupa. Então não tema, porque o Senhor é conosco e Ele zela por aqueles que confiam e acreditam na sua palavra. Amém? Então, vemos aqui a primeira coisa, que Deus vê tudo o que você passa. Então Deus vê tudo. Mas irmão Fabrício, Ele vê eu tomando café da manhã? Sim. Ele vê eu dormindo? Sim. Ele vê eu passar por momentos felizes, momentos tristes. O Senhor, Ele vê tudo o que você passa, inclusive acusações, perseguições, difamação. O Senhor vê tudo, e Ele é nosso advogado. Eu me lembro que em uma ocasião eu escutei de uma pessoa, que eu não sei se ela é nem cristã, porém ela era muito militante político, e ela disse que ficava revoltada com aquela música da Damares, que eu não sei se os irmãos lembram, que Deus é o advogado, advogado fiel, que meu Jesus é para mim um advogado fiel. Então, essa pessoa, o qual era uma mulher, ficou revoltada com a letra dessa música. Eu não sei nem se ela acredita em Deus, porém ela se sentiu ali ofendida por não seguir a fé em Jesus, de achar que os cristãos têm algo especial a ponto de ter um advogado para defendê-los. E ela podia atacar, pode atacar, pode difamar, ou ter pensamentos opostos ao que pensamos. E é lamentável. Lá na Arábia Saudita, diversas vezes me perguntaram como é aqui no Brasil. Lá eles acham que todos aqui são cristãos. Lá eles pensam que aqui não existe conflito religioso, que não existe esse debate religioso. E eu disse a eles que estão enganados, que sim. E os conflitos religiosos aqui mesmo no Brasil são entre os próprios cristãos. Como assim, irmão Fabrício? A igreja católica com a igreja batista, com a igreja evangélica, a igreja presbiteriana, a igreja do sétimo dia, os testemunhos de Jeová. Então assim, são os cristãos que brigam entre si, da mesma seara.
que não se entendem. Então esses são os conflitos que temos aqui hoje dentro do Brasil. Inauguraram agora recente uma igreja lá em Fortaleza, que é a igreja destinada a Lúcifer, e tem uma placa grande, igreja de Lúcifer, toda de preto, com os fogos. E aí as pessoas esfriaram, a ponto de não ligar mais para as suas crenças, sabe? Sabemos que devemos só respeitar a escolha de cada um, porque no dia do juízo final, nesse dia, muitos lamentarão e vão procurar o Senhor e já não vão mais encontrar. Mas vai acontecer isso? Vai. E não só na Bíblia Sagrada consta esse juízo final, mas lá no Alcorão também consta o juízo final. Como Maomé é descendente ali daquela linhagem que acreditava em Jesus, e o qual fala muito bem de Jesus, também consta no livro lá do Alcorão que vai haver um juízo final, que Jesus vai voltar. No Alcorão tem falando isso. Então, se vai haver um juízo final, já sabemos que esses são só os princípios de todas essas coisas. Mas irmão Fabrício, disseram que os sinais já estão vindo. Sim, mas Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Então devemos estar vigilantes. E Deus sabe tudo que a gente passa. E lá em Gênesis a gente lembra de Agar. Quem era Agar? Agar era uma serva de Abraão, que se relacionou com Abraão porque Abraão não queria esperar a promessa de Deus, se antecipar e ter um filho. E ali quando Isaac nasceu, que houve aquele conflito entre Agar e a... como era o nome de Abraão? E a Sara, Agar ficou chateada e fugiu com Ismael lá para o deserto. Mas aí vocês pensam, e aí agora? Deserto. Para quem não sabe o que é um deserto, é algo sofrido. É sol quente, areia, não tem mato, não tem verde, não tem sombra. E lá no deserto, Deus a encontrou e sustentou ela, ajudou a Agar, mesmo ela sendo egípcia. Ela era uma estrangeira, mas ela tinha ali na sua crença um Deus vivo. Você pode ser estrangeiro e acreditar em Jesus. Por que não? Né? Tem um missionário que eu conheço, que é o Gustavo, ele é brasileiro, mora na Inglaterra, e ele está visitando vários países do mundo pregando. E eu acho muito louvável a atitude dele. Ele vai lá na África, vai na Malásia, vai na China, vai em todos os lugares falando de Jesus. E eu acho isso muito incrível. O quanto Deus levanta pessoas para fazer essa obra missionária, e que ninguém conhece, ninguém sabe nem quem é, mas é um soldado de Cristo, valoroso ao Senhor. Então Agar fugiu, e lá no deserto ela foi zelada, Deus cuidou dela e de Ismael. Então ela chamou aquele lugar de El Roi, que é o Deus que vê, é o Deus que vê tudo que passamos, tudo que necessitamos. E Deus vê quando você chora em silêncio, quando ninguém entendeu o que você está passando ou pensando. Deus entende. Tem um pastor, eu não me lembro agora, nem recordo o nome dele, mas que ele fala que em um determinado momento da vida dele, ele estava passando necessidade com a família dele, e o pai já não tinha o que dar para a criança, nem para a família, e o pai: vamos orar ao Senhor, que hoje não tem janta, não tem nada. E não tinha nada para comer. E eles oraram com fervor, oração, e alguém bate na porta. E quando alguém bate na porta, era uma cesta básica, era comida. E aí as pessoas podem dizer: isso aí qualquer um pode acontecer. Não. Para quem tem fé, para quem tem o Espírito do Senhor, não é tão fácil, não é tão simples. E vemos testemunhos diariamente. Testemunho edifica mais do que louvor, do que palavra, do que mensagem. Eu penso assim.
um pastor, que ele foi pregar na igreja, foi transferido para uma igreja. Quando ele chegou lá, os diáconos todos chamaram o pastor. Pastor, é o seguinte, aqui tem um rapaz aqui que todo culto ele incomoda. Ele fica gritando, fica pulando, fica louvando a Deus, e ele incomoda demais. É o seguinte, você tem que falar com ele para ele não vir mais para a igreja aqui não. Ou ele se cala, ou ele procura outra igreja. E aí o pastor, eu vou resolver essa situação. E o pastor novato chegou e disse, irmão, eu vou visitar você. Tá bom, eu moro lá na favela do... Imagina o nome aí, bem... Pronto, eu moro na favela lá. Tá certo. E esse pastor chegou na favela e andou, e chegou e viu um barraco. Um barraco, e bateu na porta, Pai do Senhor, meu irmão, e entrou para dentro. Pai do Senhor, vale Deus, eu orei ao Senhor, eu sabia que você vinha. Ah, eu vim aqui para conversar. Não, mas vamos orar. Vamos orar. E ele orou e contou os testemunhos dele. Que ele era para estar morto, ele não era para estar ali. Já tinha passado por diversas situações e Deus livrou ele de todos. E uma situação bem complicada que ele estava, não me recordo se era polícia ou era leito de morte. Ele falou que se Deus livrasse ele ia louvar, ele ia agradecer, engrandecer o nome do Senhor. Por isso que ele pula no culto, por isso que ele salta, mesmo morando num barraco, não tendo comida, não tendo conforto, não tendo lazer. E às vezes a pessoa tem tudo, mas não abre a boca para louvar o Senhor, não abre a boca para agradecer. E às vezes a gente fica se pensando, por que algumas pessoas têm, né, e não louvam ao Senhor, e outras não têm, louvam ao Senhor. Deus sabe todas as coisas. O Senhor, Ele guarda e zela com todos nós, devemos dar sempre graça. Amém? A segunda coisa que entendemos é que Deus se importa com os nossos sentimentos, com os seus sentimentos. Como assim? Lá em João 11:35, Jesus chorou. Como é a história, irmão Fabrício? Jesus chorou. Isso mostra que ele tinha sentimentos. Jesus veio, Deus vivo que veio à terra, e ele tem sentimentos, e ele se compadeceu com as dores, mesmo quando você acha que não tem mais forças. Ele está ao seu lado, o Senhor está ao seu lado, está ao nosso lado. Amém? Então Jesus, ele é compadecido dessas situações, e Deus tem o controle de tudo, mesmo quando não entendemos o porquê, né? Podemos confiar no para que o Senhor. Então, em Romanos 8:28, nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pior coisa que eu tenho como sentimento ruim é você ser traído, você perder a lealdade, seja na amizade, seja no relacionamento, seja você confiar no seu patrão, seja você confiar no seu time do coração, é você ser traído, sabe? Você sente aquele sentimento de mágoa, mas Deus cuida de tudo, Ele ampara. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tudo que você passou, tudo que você vem passando, essas coisas vão cooperar, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Amém? Então confie no tempo e no cuidado de Deus. O tempo é dele, o tempo não é nosso. Ah, irmão Fabrício, mas o tempo passa rápido. Hoje com o celular, que tem tudo na palma da mão, com as facilidades do mundo, porém o Senhor não trabalha com esse tipo de tecnologia, né? E na conclusão a gente vê que hoje Deus te convida a lançar sobre Ele toda a ansiedade, e o Senhor está dizendo: filho, filha, eu cuido de ti. Então devemos lançar toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor e descansar. Sabe quando eu lembro da palavra que fala refrigério da alma?
É quando eu chego em casa, chegava em casa quando eu era menino, que eu vinha todo sujo da rua, aquele calor, suado, eu abria a geladeira e vinha aquele ventinho frio, eu dizia ali é o refrigério da alma, né? Porque quando entra aquele refrigério da geladeira, que você entra quente ali, você sente uma sensação boa. Assim é quando Deus entra em nossa vida, quando Ele vai limpando. Então, a gente não pode sair hoje achando, né, que Deus não está conosco, e nem carregando fardos pesados. A gente tem que entregar a Ele, e Ele vai cuidar de nós. Senhor, eu ando com a mochila pesada. Rapaz, é ruim você andar com a mochila pesada. As costas começam a pesar, você começa a ir para um lado e para o outro. Eu fiz agora algumas viagens, 3 dias de viagem com a mochila aqui nas costas, porque eu não queria despachar a bagagem, porque é caro. E você sente aquele fardo pesado, a mochila pesa. Aí quando você solta, que coisa boa, que sensação boa. Então entrega ao Senhor esse fardo. Temos também pessoas que passaram por situações difíceis na Bíblia que Deus ajudou. Primeiro, José, lá em Gênesis 37, 50. Olha só, ele foi traído, vendido como escravo, não basta ser vendido, foi como escravo, e ainda foi preso injustamente. Veja só, e mesmo assim Deus estava com ele em cada etapa da vida dele. E lá no final, José disse aos irmãos dele: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus retornou em bem. Então, se alguém fez mal a você, entregue ao Senhor, porque Deus vai retornar esse mal em bem. Lá em Gênesis 50, 20 fala. Então, a lição que aprendemos aqui é que Deus transforma a dor em propósito. Ele transforma. A outra pessoa que entendemos e vemos é Daniel, lá em Daniel capítulo 6, lançado na cova dos leões, por ser fiel a Deus. Já pensou? Você é fiel a Deus e alguém lança você na cova dos leões? Pois é, aconteceu. Então Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Aliás, 12 leões, que não eram só um. E a lição que aprendemos é: quando somos fiéis, Deus nos guarda até no meio do perigo, até no meio do tiroteio, até no meio de uma pandemia como foi essa que passou, que devastou muitas vidas. Deus nos livra e nos guarda. A outra pessoa que vemos aqui que Deus cuida é Elias, lá em 1 Reis 17, 19. Quando estava numa época de seca, de fome, o que Deus fez? Mandou corvos. Olha, sabe o que é corvo? Eu vi agora lá na Holanda, que eu estava lá, eu vi corvo. É um bicho feio, sabe? Preto, grande, parece uma galinha. Não é pequeno, não é igual o andu, não, é grande. Você toma até um susto, ele faz um barulho feio. E aí Deus ordenou que os corvos levassem o pão e a carne a Elias. Olha só, já pensou, vai ter que ser que for, você está aqui, e agora, o que eu vou fazer? Não tem nem carne na rua, o que eu vou comer? E aí chega um corvo com você, pão e carne. Já pensou? Então Deus faz isso, né? E depois ele fez o quê? Uma viúva sustentar Elias milagrosamente. Quem sustentou Elias também foi uma viúva, milagrosamente. E quando ele ficou deprimido e desejou morrer, Deus o alimentou e o fortaleceu. Sentimento de culpa, angústia, sabe? De você pensar coisas boas, deprimido, pensamento de morte, você tem que se fortalecer e entregar ao Senhor, que Ele vai cuidar de você. Então entendemos que Deus cuida de nós até em momentos de fraqueza e solidão. Solidão, não é só aquela solidão do chitãozinho chorando, não. É solidão, é você estar só, desamparado. Mas Deus é contigo, meu irmão. Deus, Ele abençoa e guarda e livra-nos do mal, e vai nos livrar sempre, porque Deus é majestoso. Lembra quando Davi assumiu o trono, já estava lá na sua vida tranquilo, e ele foi pedir ao Senhor para construir o templo, achando que, por ser ungido, ele tinha capacidade para aquilo. Mas o que o Senhor disse? Não,
Você não vai conseguir no tempo, porque você derramou muito sangue, você foi para muitas batalhas, você matou muita gente. O seu sucessor, sim. E o sucessor de Davi não foi o primogênito, foi o terceiro filho, que foi Salomão, né? E assim, por mais santo que as pessoas acham que possa ser, que possa fazer, quem determina o sim ou não para fazer é Deus, é o Senhor. Amém? Então, para encerrar, a gente louva ao Senhor por estar vivo, por estar pleno, que o Senhor abençoe e guarde sempre nossas vidas. Amém? Vamos estar orando, encerrando. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Jesus, bendito sejas tu, ó Deus de Israel, Deus dos exércitos, Deus de sabedoria, Deus de misericórdia. Muitíssimo obrigado por nós, Deus, por nós estarmos aqui lendo a tua palavra. Deus, sabemos, Senhor, que tu cuida de tudo. Lançamos a ti, Deus, todos os nossos pensamentos, angústias, tristezas. Que o Senhor cuide e zele de nossas vidas, ó Pai. Supre o que nosso coração tanto deseja. Que o Senhor guarde e livre sempre do mal. Abençoa o alimento, o pão. Abençoa o nosso lar. Os animais, ó Deus. Cuida, Senhor. Cuida de cada familiar nosso. Aquele familiar que está dentro da linhagem do nosso DNA, Deus, o Senhor possa cuidar. Seja sobrinho, parente, neto. Todos, o Senhor possa estar com eles. Abençoe e livre sempre, Deus. Muito obrigado por esse ministério, por nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Os irmãos dizem amém.